Nossa, tem esse tanto de criança e adolescente no nosso meio? Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos, capítulo 15. A partir do versículo 22. Por isso também muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco. Mas agora, não tendo mais lugar nessas regiões, e tendo já há muitos anos grande desejo de ir ter convosco, quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei, e que para lá seja encaminhado por vós, depois de primeiro, em parte, me satisfazer, ou me alegrar, ou me regozijar da vossa companhia. Eu queria que os irmãos guardassem esse finalzinho do versículo 24. Depois de primeiro, em parte, me satisfazer de vossa companhia. 1 Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 12. 1 Timóteo 1, a partir do versículo 12. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e injurioso, mas alcancei misericórdia porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal e invisível, ao Deus único, sábio, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Nas últimas vezes que eu compartilhei com os irmãos, não lembro se foi na última vez, mas nessas últimas vezes eu falei sobre serviço espiritual. Em seguida, numa quarta-feira, eu falei com os irmãos sobre oração espiritual. E o Espírito Santo, eu creio, realmente creio, tem insistido comigo nessa questão do espiritual. O que é espiritual e o que não é espiritual, né? Nós fomos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Nós estamos com Cristo em uma vida espiritual. Então nós precisamos viver como cidadãos espirituais celestiais que somos. Então nós precisamos entender que muitas coisas que nós fazemos ou que nós pensamos, elas não são espirituais. Elas às vezes vêm de algumas coisas que nós aprendemos no passado, algumas coisas que nós ouvimos e não conferimos, algumas coisas que nós vimos os outros fazer e nós fazemos, mas nós somos chamados para vivermos vidas espirituais neste mundo, nesse século presente, enquanto estamos aqui na terra, porque somos cidadãos espirituais, cidadãos celestiais. Eu gostaria de, nessa sessão, ou nesse tempo que tenho com os irmãos hoje, e se o Senhor permitir, ainda completar em um outro momento, chamar a atenção dos irmãos para essa questão da comunhão,
ou de nós vivermos juntos e nos regozijarmos na companhia uns dos outros, que é o que Paulo fala aqui. Paulo ele se dirige aos irmãos em Roma, os quais ele ainda não tinha visto, ele ainda não tinha visitado esses irmãos, ele tinha desejo de estar com eles, mas ele não tinha tido ainda a oportunidade de estar com esses irmãos. Ele falou: olha, eu vou para a Espanha, mas nesse meu percurso eu gostaria de ficar um tempo com vocês e me regozijar, me alegrar na companhia de vocês. E é interessante, irmãos, porque a palavra de Deus, quando a gente vai pesquisando e lendo, o Espírito Santo ele tem esse poder e ele faz isso em nós. Ele vai conectando algumas coisas e nós vamos começando a pensar, e algumas coisas vão acendendo dentro da gente e a gente começa a pensar na nossa própria situação. O que é isso? O que é me alegrar? Ou o que é Paulo se alegrar na companhia dos irmãos? Aí eu gostaria de dar uma marcha ré aqui, gostaria de pensar com os irmãos, porque essa questão é uma questão espiritual. Eu gostaria de meditar com os irmãos e pensarmos um pouco na vida de Paulo. Eu na minha cabeça aqui, no meu planejamento, eu dividi em duas partes esse compartilhar. O primeiro é exatamente esse. É nós pensarmos como é que Saulo de Tarso, que odiava os cristãos, ele se transforma em Paulo, que ama os cristãos. E essa é uma transformação, talvez a maior transformação de alguém que possa ser vista na face da terra. Isso aconteceu conosco, ou deveria acontecer conosco. Porque quando nós voltamos para o contexto da vida de Paulo, e se a gente pegar aí alguns textos, principalmente em Atos dos Apóstolos, onde nós temos a descrição de tudo o que aconteceu, nós vamos vendo assim o milagre, um grande milagre que acontece na vida de Paulo e que é um grande milagre que deve acontecer nas nossas vidas. Então, se nós voltarmos aí para Atos capítulo 26, quando o próprio Paulo ele está descrevendo, a sua experiência como homem, Então a gente começa a entender um pouco, o tamanho disso que aconteceu com esse nosso querido irmão, Então ele está falando aqui, para Agripa, e ele diz o seguinte no versículo 4. Atos capítulo 26, versículo 4. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre os da minha nação em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Sabendo de mim, desde o princípio, se o quiserem testificar, que conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. Pois na sua carta lá para os Filipenses, capítulo 3, Paulo diz assim, a partir do versículo 4 de Filipenses, no capítulo 3. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Vamos orar. Senhor, nós queremos agradecer a Ti, porque temos em mão a Tua palavra, Senhor. Queremos Te agradecer, Senhor, porque o Senhor não nos deixou à deriva, Senhor. Muito pelo contrário, Senhor, o Senhor nos deu uma palavra poderosa e firme, Senhor, objetiva, Senhor, que nos mostre, Senhor, como devemos andar nessa terra, Senhor, como, Senhor, alcançarmos a salvação que há em Cristo Jesus e como será na eternidade, Senhor. Tudo isso está escrito na Tua palavra e nós queremos Te agradecer, Senhor, porque a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, Senhor. Senhor, ela é luz para o nosso caminho, Senhor. Bendito o Teu nome, Senhor, que nos deu, Senhor, o Teu Espírito Santo, que também vai trazer, Senhor, para nós a realidade, Senhor, dessa palavra. Senhor, nessa manhã queremos ser levados a Cristo, Senhor.
Queremos, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, a leitura da Tua palavra, Senhor, e as palavras que eu proferi da minha boca, Senhor, pela Tua misericórdia e não pelo vaso, Senhor. Senhor, elas nos levem, Senhor, a Jesus Cristo, nosso Salvador, Senhor. Senhor, fortalecendo ainda mais o nosso homem interior, Senhor, para que Jesus Cristo seja tudo em todos. Rogamos a Ti, Senhor, que o Senhor agora, Senhor, elimine todo o conhecimento humano, Senhor, que for, de alguma maneira, Senhor, prejudicar, Senhor, o nosso entendimento daquilo que é espiritual, Senhor. Senhor, e aquilo que o Senhor tem nos dado, Senhor, Senhor, em conhecimento, Senhor, da Tua palavra, isso, Senhor, seja agora, Senhor, de uma maneira poderosa, Senhor, misturado à fé, Senhor, para que possamos, Senhor, compreender bem, Senhor, quais os caminhos o Senhor tem para nós nos dias que nós estamos vivendo. Senhor, rogamos a Ti, Senhor, porque sabemos da nossa pequenez, da nossa incapacidade, Senhor, da nossa fraqueza, Senhor. E rogamos a Ti para que sejamos fortalecidos em Jesus Cristo nessa manhã e que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos conduza para dentro dessa realidade. Muda as nossas vidas, Senhor. Senhor, nos livra, Senhor, de distração, Senhor. Nos livra de Satanás e os seus demônios, Senhor, que querem nesse momento distrair a nossa mente com muitos pensamentos, Senhor. E seja aqui em cima, Senhor, nos adolescentes e nas crianças, Senhor, seja a Tua palavra, Senhor, poderosa para nos fortalecer, nos transformar, Senhor, nos livrar, Senhor, nos libertar dos nossos pecados. É a oração que fazemos a Ti, Senhor. No nome glorioso e precioso do nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus. Amém. Se nós fôssemos judeus e nós vivêssemos na época de Saulo, nós certamente viveríamos amedrontados com essa figura, com esse homem, né? Quando o Senhor fala para Ananias ir ter com Saulo, Ananias fala: Senhor, o Senhor sabe como é que esse homem tem arrastado os cristãos, tem matado os cristãos, o que ele tem feito. A fama de Saulo, ela não era local. Em todo lugar que você, ali na Judéia, que você fosse, talvez você ouvisse falar de um homem chamado Saulo. Mesmo porque, quando aquele movimento, né, que o Espírito Santo ele levanta, aquele movimento que não podia, né, não era alguma coisa escondida, e o próprio Saulo ele fala isso, né, quando ele vai falar da sua experiência, ele fala: olha, as coisas que me aconteceram não são coisas que estão escondidas aí, não foram faladas num canto, eram coisas que estavam acontecendo por toda parte. Aquele movimento que o Espírito Santo trouxe, né, primeiro com aquelas 3.000 pessoas, depois 5.000 pessoas, né, e pessoas sendo atingidas pelo Espírito Santo, sendo atingidas pela palavra de Deus, aquilo era alguma coisa que estava assim, muito patente, né, era muito visto e começava a perturbar, né, e perturbava de uma maneira muito forte. Já começou com o Senhor Jesus, né, e com seus discípulos perturbava, né, o judaísmo, né, aquilo que daqui a pouco vamos falar um pouco sobre isso, né, que não se trata de uma religião, é muito mais do que isso. Como o cristianismo não se trata de uma religião, né? E Paulo, ele então começa a fazer essas coisas, e é claro, irmãos, isso não ficava escondido. Então, por exemplo, os irmãos acham que o apedrejamento de Estevão foi uma coisa, né, que ficou só naquele lugar ali, só aquelas pessoas ficavam sabendo? Obviamente que não. Porque logo em seguida começa uma perseguição aos cristãos em toda parte, né? Principalmente ali em Jerusalém, principalmente ali na Judéia. E eles são dispersos, né? E eles vão para todos os lugares e aquele movimento ele não para. E Saulo de Tarso, ele é uma dessas pessoas, né? Eu não sei se na época dele existiam outros que faziam a mesma coisa, mas a Bíblia destaca Saulo como uma pessoa poderosa, uma pessoa cheia de conhecimento e uma pessoa cheia de zelo, que começa a perseguir os cristãos. E se nós estivéssemos lá, se eu fosse um judeu e estivesse lá, certamente eu também ficaria amedrontado, né? Eu também ficaria pensando: puxa vida, se Saulo me encontrar, né? Isso não era algo pequeno, né? Por que Saulo fazia isso? Né? Eu estava lendo aqui, eu até estava comentando isso com o Gabriel esses dias, eu falei: eu não vou usar essa expressão, mas eu vou usar. Né? Quando nós falamos assim, está lá atrás, balançando a cabeça, a conversão de Saulo, talvez não seja tão correta essa expressão, porque conversão diz respeito à mudança de rumo. E como nós vamos ver, Saulo ele não muda de rumo. Né? Parece um choque para nós, mas nós vamos entender isso, ou talvez não, né? Mas eu espero que os irmãos entendam isso, porque isso é muito importante para nós. Saulo, ele é uma daquelas pessoas,
um daqueles judeus ou hebreus, né, que tinha extremo zelo pela palavra de Deus. Um zelo extremo. Né? Hoje, quando nós falamos dos extremistas, né, e nós temos na nossa cabeça o que é ser um extremista, e eu desejo me tornar um extremista cristão, né? Quando nós pensamos em extremistas, nós pensamos numa coisa negativa, mas Saulo, como muitos outros na sua época, mas ele era mais do que os outros, porque ele fala, eu excedi a todos da minha geração, né? Saulo, ele era extremo no seu zelo para com as coisas de Jeová. E aí nós temos, né, alguns irmãos dizem isso, né, e lendo isso recentemente, o irmão ele fala isso, ele fala, olha, na mente dessas pessoas, desses judeus, né, quando se fala de zelo, provavelmente remetia ao Velho Testamento, ou é óbvio, é o que eles tinham, né, dos escritos, das coisas que muitas pessoas, ou algumas pessoas fizeram em nome de Deus. Né? Então, Saulo, ele na sua mente, ele com certeza tinha, né, as imagens ali de Elias, matando os profetas de Baal, né, e outras pessoas que em nome de Deus e por causa do zelo para com Deus, eles fizeram coisas extremas. Quando começa a aparecer entre aspas, né, na cabeça deles, uma seita, pessoas que começam a falar assim, olha, Jesus Cristo, ele é Deus. E quando eles se lembram dos próprios ditos do Senhor Jesus, quando dizia, eu e o Pai somos um, e era por isso que os judeus pegavam em pedras para apedrejarem o Senhor Jesus, é porque eles falavam, olha, você está se fazendo um como Deus, exatamente como Deus. O Senhor Jesus fala, não, eu sou exatamente como Deus, porque eu sou Deus. Quando o Senhor Jesus fala isso para essas pessoas, não com essas palavras, obviamente, mas ele declara, ele diz, olha, eu e o Pai somos da mesma essência, nós somos a mesma pessoa. Quando o Senhor Jesus falava assim, eu sou filho de Deus, ele estava dizendo para eles, eu sou Deus, porque o filho, ele é da mesma essência dos pais. Não tem jeito de um filho ser diferente dos pais. Os filhos se parecem com os pais e têm a mesma essência dos pais. DNA mostra isso e prova isso, né? O Senhor Jesus tem o DNA de Deus. Ou seja, ele é Deus. E para os judeus, isso era uma ofensa, a maior possível. Por quê? Porque na cabeça deles, e isso era correto, e o Senhor Jesus ele fala isso, e Paulo fala isso, é impressionante, né? Uma coisa que é importantíssima para o judeu é quando eles se lembram, quando Deus, o Jeová diz, ouve, ó Israel, o Senhor Deus é o único Deus. Ponto final. Ouve, ó Israel, o Senhor Deus é o único Deus. O Senhor Jesus repete isso. O Senhor Jesus fala isso. O Senhor Jesus fala, ouve, ó Israel, o Senhor Deus é o único Deus. Quando perguntam para ele, qual que é o maior dos mandamentos? Ele fala, ouve Israel, o Senhor Deus é o único Deus. Por isso, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o outro mandamento semelhante a esse é, ama o teu irmão ama o teu próximo como a ti mesmo. Então o Senhor Jesus, ele não se enganou, ele não falou uma coisa e depois falou outra. Porque quando o Senhor Jesus fala isso, e ele lembra isso para os judeus, em seguida ele fala, eu e o Pai somos um, eles falam assim, não é possível. Não é possível ter dois deuses. Só tem um Deus. Só existe um Deus. Então, se diz que há um outro Deus, e há um homem que está falando que é um outro Deus, isso é uma blasfêmia, isso é uma ofensa da maior ofensa que poderia ser feita aos hebreus. Eles não poderiam, de maneira nenhuma, aceitar isso. E é o que Saulo faz. E é exatamente o que Saulo pensa. E ele fala, vocês querem saber de uma coisa? O que eu vou fazer é acabar com esse povo. Nós vamos acabar com esse povo. Nós vamos destruir essas pessoas. E Saulo, ele tem tanto ódio dessas pessoas, que ele começa a consentir na sua morte, e ele começa, inclusive,
fazia com que essas pessoas blasfemem o nome de Deus, porque ele mesmo fala isso, olha, eu fazia com que essas pessoas fossem arrastadas e fazia com que elas blasfemassem. Então, irmãos, se você pensar um pouco, se você começar a pensar nessas coisas, né, que a palavra de Deus vai dizer para nós vamos começar a tentar ver Saulo como uma pessoa realmente que odiava os cristãos com o maior ódio que se podia ter. Como é que os irmãos acham que ele fazia com que as pessoas blasfemassem o nome de Deus, o nome do Senhor Jesus? Os irmãos acham que é pedindo para eles, né, blasfema aí que eu te deixo ir tranquilamente? Não. Certamente eles machucavam aquelas pessoas. Eles batiam naquelas pessoas. E aí, irmãos, nós chegamos talvez no ponto mais alto, que é quando Estevão aparece falando do nome do Senhor, e aquelas pessoas cercam Estevão ali e falam, então fala aí, Estevão. E se nós pegarmos o discurso de Estevão, e nós começarmos a ler cuidadosamente, depois os irmãos leiam para ver, Estevão dá uma paulada atrás da outra nos judeus. E ele, no final do seu discurso, ele fala assim, vocês que sempre rejeitaram o santo, agora vocês também estão rejeitando Jesus Cristo. O discurso de Estevão, ele não foi uma coisa fácil, sem dúvida nenhuma, irmãos. Nem para Estevão e nem para os judeus. Porque Estevão, ele vai falar para eles a verdade. Fala, olha, vocês consentiram na morte dos profetas, vocês fizeram isso, vocês fizeram aquilo. E agora, depois de tudo isso, quando o próprio Deus ele aparece no nosso meio, vocês também o rejeitam. E aí eles pegam em pedras, eles tiram as suas capas, que era para ficar melhor, para jogar pedra, né? E eles conduzem Estevão para um lugar, e eles pegam as suas roupas e colocam para Saulo tomar conta. Sei, porque talvez Saulo fosse mais novo, né? Porque a Bíblia fala o jovem Saulo. E Saulo, então, ele ali consente na morte de Estevão. E eles apedrejam Estevão, e Saulo está vendo aquilo ali. E aquilo é bem impactante, irmãos. Então, olhem, né? Olhem essa transformação que existe na vida de Saulo. Porque depois o próprio Saulo vai falar, e quando apedrejavam Estevão, eu consentia na sua morte. Eu dava o meu ok. E Paulo mesmo fala a respeito de si, eu era um assassino. Eu matava os cristãos. Irmãos, se nós pensarmos um pouco no que é a natureza humana, ou melhor, no que a natureza humana se tornou, não é muito difícil a gente entender isso. Não é muito difícil a gente entender esse tipo de situação. Olha para nós mesmos, olha para você, eu olho para mim mesmo. Em quantas situações eu já permiti, né, uma situação de injustiça com o outro para livrar a mim mesmo? Olha para esse mundo, né, para as situações que acontecem ao redor de nós. Quantas pessoas, de uma maneira fria e cruel, matam as outras, roubam, tomam dinheiro, né? Armam um esqueminha para tomar dinheiro dos outros, né? E dinheiro que deveria ser usado para a saúde, para uma pessoa comer. A pessoa rouba o dinheiro, né? A pessoa mata. Isso é a natureza humana, irmãos. Nós nos tornamos isso com o pecado. Começou lá com Caim. Começa bem ali. Por causa da sua inveja, o que ele faz? Ele mata o seu irmão. E isso se prolonga. E depois nós temos os seus descendentes. Fala, olha, Caim matou uma pessoa, mas eu matei duas. E a raça humana ela vai se desenvolvendo nessa maldade, nessa crueldade, que chega até nós. Você acha que você é diferente disso?
Você acha que se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, você não estaria agora fazendo algum tipo de atrocidade? Quando o marido trai a sua esposa, quando a esposa trai o seu marido, não é uma atrocidade, não é uma maldade? Quando nós traímos as pessoas que estão conosco, em alguma situação, nós deixamos de cuidar. Essas são coisas, talvez, fale assim, não é tão grande assim, né? Mas elas são elas são muito significativas, irmãos, de coisa que nós poderemos ou poderíamos fazer, não fosse Jesus Cristo entrar na nossa história. E assim é a história de Saulo, é exatamente dessa maneira. Mas por que ele fazia isso, eu repito? Porque ele tinha zelo pelas coisas de Deus. Justifica de jeito nenhum. Mas, irmãos, isso é muito bonito e é muito interessante. Porque quando Paulo fala assim, o Senhor, desde o ventre da minha mãe, Ele me escolheu. Deus, ele não permitiu esse tipo de situação à toa. Imaginem o testemunho que Saulo, depois Paulo pode dar a respeito dessa transformação e a respeito do Evangelho. O testemunho que ele pôde dar foi um testemunho muito poderoso, porque ele viveu numa situação totalmente contrária a Jesus Cristo, mas dentro daquilo que até aquele momento era a ordem, era o normal. Deus havia se manifestado para a nação de Israel. O Senhor, ele trabalha em Saulo, desde o ventre da sua mãe, e ele trabalha em Saulo, depois aos pés de Gamaliel. Ele trabalha em Saulo naquelas situações todas para que depois ele pudesse manifestar a sua glória e mostrar para nós qual é o caminho que deve ser seguido. Por isso é tão importante para nós compreendermos o que aconteceu com Saulo de Tarso. Esse zelo de Saulo, isso que o perseguia e que o mantinha vivo, esse zelo, nós às vezes não entendemos muito bem, nós não conseguimos compreender, porque não é alguma coisa que está muito relacionada conosco. Nós viemos de quê? Nós éramos inimigos de Deus, nós não estávamos nem aí para Deus, nós éramos religiosos, na melhor hipótese nós éramos religiosos, mas nós não éramos zelosos pelas coisas de Deus, muito pelo contrário. Nós nem conhecíamos a Deus. Nós havíamos ouvido a respeito de Deus, como muitas pessoas no mundo ouvem a respeito de Deus, isso não muda a vida deles. Nós não sabemos o que é esse zelo. Mas nós devemos aprender agora o que é esse zelo por Jesus Cristo e pela sua igreja. Porque quando Saulo, ele então entende o que aconteceu e que Deus, ele não mudou as coisas, mas ele cumpriu tudo em Jesus Cristo, ele agora se torna uma pessoa zelosa por aquilo que é de Deus. Se nós quisermos entender um pouco o que é esse zelo, como é que esse zelo ele realmente é algo que leva as pessoas a fazerem coisas, Então esse zelo, por exemplo, de Saulo, talvez a melhor figura que nós temos disso, os mais velhos aqui vão se lembrar, é de um fato que aconteceu no ano de 1995, Foi lembrado, lendo aí, foi lembrado desse fato. Eu me lembro de ter visto isso, Eu vi isso quando aconteceu na televisão, aquelas chamadas lá da televisão, estava assistindo alguma coisa, não sei o quê, mas de repente apareceu lá esse acontecimento. O nome da pessoa lá, desse zeloso lá, é Yigal Amir. Ele assassinou o primeiro-ministro Yitzhak Rabin. Vocês, alguns aqui vão se lembrar desse acontecimento. O Yitzhak Rabin era o primeiro-ministro de Israel e ele começou a fazer alguns acordos com o Estado palestino. Em 1994, Rabin ele ganhou um prêmio Nobel, que foi dividido em 3 pessoas. Foi ele, foi o Yasser Arafat, alguns aqui devem se lembrar, que era a liderança palestina, e o outro era o Shimon Peres, que inclusive era inimigo do Rabin, inimigo político, Só que o Rabin ele começa a fazer algumas concessões com relação a Israel.
E ele faz um acordo lá, os acordos de Oslo, ele participa, e esses acordos eles começam a ceder terreno para os palestinos. Por isso que ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz, né? Porque aquela situação ali, o mundo não entende bem, né? Aquela situação de conflito ali dos palestinos com Israel, a gente sabe bem por que é, né? Mas é uma situação que perturba o mundo, né? O lugar onde eles foram colocados, aquilo ali, né, é algo que perturba o mundo. Então, quando alguém começa a fazer alguns avanços na paz, entre aspas, né, essa pessoa começa a ficar sendo bem notada, né, e bem vista. Então, Rabin ele começa a fazer essas concessões e, de repente, esse Amir, Yigal Amir, ele aparece lá eu não lembro mais o que estava acontecendo, né, alguma coisa pública lá, e ele assassina o primeiro-ministro de Israel, o Yitzhak Rabin. A notícia que foi dada é que ele era um estudante de direito, o Amir. Ele era um estudante de direito. Mas, na verdade, ele era um estudante da Torá e ele fez aquilo, né? Ele disse que aquelas coisas que ele tinha feito, ele fez em nome da estabilidade, né, do Estado de Israel e da segurança do Estado de Israel, segundo a lei. Segundo a lei. Então, ele está preso até hoje, quer dizer, nem sei se ele morreu, ele pegou prisão perpétua, né? Acho que ele está vivo ainda, não pesquisei para saber, mas essa pessoa é o que nós temos de mais próximo de alguém zeloso pelas coisas, né, que ele crê. Saulo de Tarso era assim, né, zeloso por aquelas coisas que ele cria. Irmãos, é óbvio, né, já falei isso, é óbvio que essas coisas não justificam os atos de Saulo, mas mostram para nós como Deus, como Deus, na história de Israel e na nossa história, né, a influência das coisas que Deus falou e que Deus fez, como isso é poderoso e como isso deveria chocar e tocar os nossos corações. Porque a história de Saulo ela continua, depois do acontecimento, né, da morte de Estevão. O capítulo 9 de Atos, ele começa de uma maneira bem interessante, porque diz assim: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, que é o que eles eram chamados, os cristãos eram chamados a seita do caminho, né? Quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Olha essa expressão. Saulo respirando ainda ameaças e mortes. O que a gente respira? O que é respirar, né? Respirar é viver. Você vive porque você respira. Isso é tão óbvio, né, que uma criança sabe disso. Se você não tiver a possibilidade de respirar, você morre. É porque aquilo, as ameaças e as mortes, tornaram-se a vida de Saulo. Era aquilo com o que ele se preocupava 24 horas por dia, 7 dias por semana, e todos os dias da sua vida ele respirava ameaça e mortes contra os cristãos. Era aquilo que Saulo queria fazer. Interessante, irmãos, porque Saulo foi criado aos pés de Gamaliel. O conselho de Gamaliel para os judeus era: olha, vamos deixar essas coisas acontecerem. Vocês os irmãos lembram disso? Ele fala: não, vamos deixar as coisas acontecerem. Se essa pessoa for de Deus, né, então as coisas vão progredir. Senão, nós vamos, né, as coisas vão acabar. Porque nós podemos ser encontrados lutando contra Deus. Gamaliel era uma linha mais tranquila. Mas Saulo, ele não vai nessa mesma linha. Ele vai numa linha que era contrária a essa, de falar o seguinte: olha, quem é contra Jeová tem que morrer.
Essa era a linha. Quem blasfema, quem fala contra Jeová, tem que morrer, tem que ser apedrejado. Era essa a linha que Saulo começa a seguir. E aqui, quando chegamos em Atos capítulo 9, a gente vê que Saulo, ele começa a viver por essas coisas. Essas coisas começam a fazer, se já não é que já faziam, né? Certamente já faziam, mas isso começa a ser o encargo do coração de Saulo, e ele começa a falar: eu vou fazer isso, me dá cartas aí, porque eu vou lá e vou arrastar essas pessoas, eu vou trazer essas pessoas para elas, né, para que elas paguem por isso que elas estão falando e fazendo aí. E quando ele está indo no caminho de Damasco, o que acontece? Aí realmente é algo impressionante, irmãos. Porque na minha Bíblia mesmo está assim, conversão de Saulo. Mas eu queria só falar um pouquinho com os irmãos o que eu penso a respeito disso, o que outros irmãos pensam a respeito disso. Saulo está indo a cavalo, a camelo, a burro, sei lá o que ele está indo, não fala aqui, seja o que for. Mas ele está indo, é meio-dia, a hora em que o sol está, né, na nossa perspectiva, né, mais brilhante, né? E ainda mais naquela região. E de repente Saulo vê uma luz mais forte do que a luz do sol. Nós conhecemos a história. Nós temos essa narrativa 3 vezes no livro de Atos, né? E nas 3 vezes, nas 2 vezes em que Paulo ele conta, né? Ele dá alguns detalhes a mais para nós. Mas o que acontece é que naquele momento, Saulo, ele vendo aquela luz, ele é derrubado e todos os que estavam com ele caem por terra. Não foi por causa da luz em si, mas, irmãos, é por causa da glória. É por causa da glória. E Saulo entendeu muito bem isso. A glória de Deus, ou diante da glória de Deus, nenhum homem pode ficar de pé. A gente tem várias narrativas aqui na palavra de Deus de pessoas que, estando diante de Deus, elas são lançadas ao chão. Isso acontece lá em Apocalipse, quando João, ele vê o Senhor Jesus, e o que acontece? Ele cai como morto. Isaías também acontece isso, Daniel, e várias outras pessoas, né, que ao entrarem em contato com a divindade, ao verem a glória de Deus, eles são lançados ao chão. E ali é o que acontece, exatamente isso que acontece com Saulo e com sua companhia. Naquele momento, naquele exato momento, Saulo percebeu que ele estava diante do Deus a quem ele buscava. E é impressionante porque 2 coisas acontecem aqui, ou 2 percepções, elas acontecem aqui para Saulo e deveria acontecer conosco no exato momento em que nós vemos o Senhor Jesus. A primeira é: quem és tu, Senhor? Senhor. Diante de Deus, não tem você, é Senhor. Saulo estava ali diante de alguma coisa que ele jamais tinha experimentado, mas que ele buscava e porque ele era zeloso. E naquele exato momento, uma outra coisa acontece, porque o Senhor Jesus diz para ele: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Saulo poderia, já falei isso para os irmãos, Saulo poderia levantar e falar assim: não, eu não estou te perseguindo, eu estou perseguindo esse pessoal aí que está falando que tem outro Deus, eu estou perseguindo. Mas Saulo, ele na hora, ele compreende Cristo como Deus e a sua igreja como membros do seu corpo. Ele tem essa percepção. E quando a gente, por exemplo, estamos estudando com os jovens, a gente está estudando Efésios. Estamos entrando ali no capítulo 3. Essa é a realidade. Paulo fala: olha, esse é um mistério que antes não havia sido revelado, né? Mas que agora foi revelado. O mistério de Cristo, que é o que? A igreja. E aí a gente vai ver que esse mistério de Cristo, que é a igreja, ele é revelado para Saulo ali naquele exato momento. Obviamente que depois, quando Saulo ele vai para a Arábia, ele depois fica aquele tempo ali estudando, essas coisas vão crescendo e vão sendo aprimoradas, e o Senhor vai ensinando para ele
por aquilo que ele já tinha, né? O Senhor vai ensinando para ele essa verdade de uma maneira mais profunda, que é como ele diz para nós, ou que ele fala para nós lá em Efésios. A minha oração ao estudar Efésios, nós estávamos estudando Efésios, é que nós possamos compreender isso. A minha oração aqui agora, né, para esse breve momento que nós temos juntos, é que nós possamos compreender isso, irmãos. Porque essa é uma verdade que nós não podemos deixar de entender. A igreja é corpo de Cristo. Quando você toca em um cristão, você toca em Cristo. Quando você fala mal de um irmão, você fala mal de Cristo. Quando você ama o seu irmão, você ama a Cristo. E ponto final. É exatamente dessa maneira. O que acontece com Saulo ali no caminho de Damasco, é que não é exatamente uma conversão, uma mudança de rumo. Mas naquele momento, e daí para frente, Saulo entende que tudo que estava escrito, e que ele sabia, e que ele conhecia, dizia respeito a Jesus Cristo. Jesus Cristo é o cumprimento de tudo que estava escrito, irmãos. Não é que Saulo, ele se converte do judaísmo para o cristianismo, e aí é esse um ponto. Falei com os irmãos, eu gostaria de discorrer um pouquinho sobre isso, bem rapidamente. O judaísmo não era uma religião, como o cristianismo não é uma religião. O judaísmo era a vida do judeu. Isso estava dentro da política, isso estava dentro de todas as coisas. O judaísmo não era uma parte separada. Domingo eu vou praticar o meu judaísmo. Na quarta-feira à noite eu vou praticar o meu judaísmo, vou ao templo fazer orações. Aquilo era parte da vida do judeu. Por isso o judaísmo, né? Aquilo era uma parte da vida. Ele vivia o judaísmo. Ele vivia aquilo o tempo todo. Se a gente pega lá os mandamentos, se a gente pega a Torá e começa a ler aquele monte de coisa que os judeus podiam e não podiam fazer, era aquilo. Aquilo era a vida deles. Não pode comer carne que não seja aquelas carnes que são puras. Você não pode fazer isso. Você tem que guardar o sábado. Você tem que fazer isso, fazer aquilo, não fazer aquilo, não fazer aquilo outro. Aquilo era parte da vida deles. Como o cristianismo não é uma religião e deve ser a nossa vida. Amanhã, segunda-feira, quando eu estiver na frente dos meus muitos alunos, eu não posso deixar de viver o cristianismo. Amanhã eu tenho que viver o cristianismo, porque isso é a minha vida, isso sou eu. Isso é no que eu fui transformado e para o que eu fui chamado. Por isso, Saulo, ele não se converte, mas ele entende. Entendam isso, irmãos. Não é que Saulo não teve uma experiência com Cristo, não. Claro que teve, a experiência está aqui. Não é que nós não temos que ter uma experiência, não. Nós sim temos que nos converter. Por quê? Porque nós andávamos no contrário de Deus. Nós estávamos andando no caminho contrário. Mas Saulo não. Saulo estava sendo zeloso, ainda que fazendo coisas erradas, ele estava sendo zeloso pelas coisas que ele conhecia a respeito de Deus. O gentio precisa se converter. O judeu precisa entender o que aconteceu. Que o cumprimento das coisas que ele tinha, que ele conhecia antes, está e aconteceu em Cristo Jesus. Paulo, ele entende isso e ele se torna um cristão porque ele fala, olha, Deus cumpriu tudo aquilo que estava escrito. Se a gente vê aqui, por exemplo, olha o que Paulo diz, ainda em Atos. No versículo 22 do capítulo 26 aí de Atos. Ele fala assim, depois dele falar que ele não foi desobediente à visão celestial, porque ele fala o que aconteceu com ele, ele diz o seguinte no versículo 22. Mas, alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje permaneço dando testemunho
tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. Paulo está falando, olha, eu não estou falando de alguma coisa que foi uma mudança de pensamento, uma novidade. Eu estou falando das coisas que foram faladas por Moisés e pelos profetas. Jesus Cristo estava predito. A Bíblia, a palavra de Deus, é sobre Jesus Cristo. Tudo aqui é a respeito de Cristo. O cristianismo é a respeito de Cristo. O centro é a Cristo. E se Cristo é a minha vida, o cristianismo é a minha vida. Não estou falando de regulamentos, de obras, de nada disso, irmãos. Nada disso. Nada de regulamentos. Fica fácil, né? Se a gente começa a falar de regulamentos, de coisas que a gente tem que fazer, fica fácil. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de vida. De alguma coisa que aconteceu comigo e que eu fui transformado e agora eu sou um cristão. Agora eu sou uma pessoa que tem o Espírito Santo dentro de mim e que vivo por essas coisas. Isso aconteceu com Saulo, não da mesma maneira que aconteceu conosco, nesse sentido. Saulo olha para trás e fala assim, puxa vida, tudo que eu entendia, tudo que eu sabia, o zelo, aquelas coisas pelas quais eu tinha zelo, elas estão cumpridas, era isso que Deus ia fazer. Então é isso, esse é o Messias, esse é o profeta que Moisés disse, o Senhor levantará um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis. É ele. Esse é aquele que Isaías falou, né? Para nós, Isaías, capítulo 52, 53. Então é sobre isso. É disso que a palavra de Deus estava falando o tempo todo. E Saulo, ele começa agora a andar no caminho correto, ou melhor, ele agora entra na situação, né, que era a situação correta. Ele estava ali zeloso, mas ele estava esperando, porque, na verdade, irmãos, e até hoje é assim, os judeus, eles estão esperando o Messias. Eles estavam esperando a redenção de Israel. Saulo estava esperando que a promessa de Deus com relação à redenção de Israel acontecesse. Eles tinham ido para o exílio, eles tinham voltado do exílio, eles tinham o templo, né, esse novo templo, eles estavam ali fazendo os serviços, mas eles aguardavam ainda que alguma coisa de Deus fosse acontecer, que o Messias viria. Eles não conseguiram ver que o Messias veio, o Senhor Jesus Cristo. E por isso até hoje eles estão esperando o Messias. Mas Paulo não. Ele e os discípulos do Senhor Jesus, e depois muitos outros que foram crendo, eles compreenderam. Se cumpriu o que Deus falou. Talvez ele pegue aquela passagem, né, em que o Senhor Jesus ele abre ali, né, a ler, ele começa a ler, ele fala, olha, o Senhor me enviou para evangelizar, para fazer isso, para fazer aquilo, para curar os pobres. Hoje se cumpriu essa palavra. E Saulo, ele deve ter, talvez, sido, né, falaram para ele a respeito disso, ele tinha conhecimento disso, ele deve ter falado, é verdade. É verdade, essa palavra, ela se cumpriu em Jesus Cristo. Por isso que, agora, né, depois Saulo, depois Paulo, ele então começa a ter tanto zelo. É o zelo que ele já tinha, mas agora empregado da maneira correta. E aí, irmãos, o que eu acho impressionante é que, eu vou terminar, né? É que Saulo, ele ganha um amor pelos irmãos, que é uma coisa fora do comum. Ele diz, eu me gastei e ainda me deixarei gastar por causa de vocês. E ele realmente se deixa. E ele morre por causa do seu testemunho de Jesus Cristo e o seu testemunho de amar os irmãos.
E quando Paulo escreve aos Romanos, e aí esse é o ponto que eu quero chamar a atenção dos irmãos em tudo isso que eu falei, é que ele escreve dizendo: olha, eu estou indo para a Espanha, mas eu quero muito passar aí em Roma e me alegrar, me regozijar na vossa companhia. O perseguidor, ele se torna uma pessoa que quer estar junto com os irmãos. Que milagre, irmãos! Que milagre! Que transformação! Que coisa impressionante acontece com este homem e que deveria acontecer com cada um de nós. Você tem regozijo e prazer na companhia dos cristãos? E eu não estou falando de alguma coisa natural e carnal. Porque sim, eu entendo que existe dia que a gente fala assim: hoje eu não gostaria de ver ninguém. Tem dia que você acorda e fala assim: nossa, eu não gostaria de encontrar com ninguém, eu não gostaria de ver ninguém. Isso é muito carnal e muito natural, muito humano. Mas o Espírito Santo em nós, ele vai dizer: não, você foi chamado para viver junto com outras pessoas, porque você está ligado com essas pessoas, com algo que te liga eternamente. O sangue que está sobre você está sobre todos os seus irmãos e irmãs. O sacrifício que foi feito por você foi feito por todos os seus irmãos e por todas as suas irmãs. Você é um com eles. E Paulo tinha isso de maneira muito clara para ele, irmãos. Muito clara. E eu espero, irmãos, sinceramente, a minha oração é para que essa comunhão espiritual, ela me atinja de tal maneira que eu jamais, em momento nenhum, nem passe pela minha cabeça eu me afastar dos irmãos e das irmãs. Nós todos temos as nossas características. Nós podemos considerar alguns mais chatos do que os outros. Alguns podem nos considerar mais chatos do que os outros, mais turrões, mais isso, mais aquilo. Mas, irmãos, nós estamos sendo trabalhados pelo Espírito Santo de Deus. E quando Cristo for tudo em todos, nós vamos entender. E eu creio que Paulo, quando ele olha para os irmãos, e ele vê, com certeza havia situações difíceis, né? Com certeza, porque a gente vai ver, por exemplo, Paulo e Pedro, né? Em determinada situação, dois gigantes, né? Dois homens que, né? Pedro esteve com o Senhor Jesus, e Paulo se encontrou com o Senhor Jesus, como ele mesmo diz, né? Eu como derradeiro, né? Como né? Fora do tempo, né? Mas ele também esteve com o Senhor Jesus. Nós vemos esses dois homens juntos, dá faísca. A coisa não é simples, não é fácil. Mas, irmãos, quando Pedro vai escrever, ele fala: o nosso amado irmão Paulo. Ah, Pedro, mas não foi ele que te chamou de hipócrita? Foi. Mas ele é o nosso amado irmão Paulo. A gente vê quando Paulo, às vezes, ele voltava a Jerusalém, algumas vezes ele vai a Jerusalém, né, e tem uma das vezes que ele vai lá e ele se encontra com Pedro, e ele fica 15 dias com Pedro, né? Ele fica ali com os irmãos. O apóstolo dos gentios, né? Com os outros, os judeus, né? E aí eles têm essas conversas, eles se acertam, né? E Paulo é abençoado para fazer o trabalho que ele tinha que fazer pelos irmãos que estiveram com o Senhor Jesus. Irmãos, então, a gente sabe que não é simples e não é fácil. Conviver é uma das coisas mais difíceis. E por isso a nossa natureza humana caída, ela procura a individualidade ou o individualismo. Nós queremos ficar separados de todo mundo e fazer a nossa própria vontade e fazer o que a gente acha que a gente tem que fazer. E não deem pitaco na minha vida. Não fale da minha vida, não. Porque você não sabe o que eu passo, você não sabe o que eu sou. Não fala de mim, não. Mas o cristianismo não é assim. Não é assim.
A comunhão não é assim. Nós não falamos para os outros, nós não entramos na vida dos outros porque nós somos enxeridos, mas porque nós amamos os outros e falamos, nós queremos te ajudar. Ninguém entra na minha vida, ou não deveria entrar, para poder me destruir mais do que, né? Entra na minha vida e fala, olha, meu querido irmão, estou vendo aí que tem uma situação que precisa melhorar, precisa resolver. Isso não está certo. Isso não condiz com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos junto, então? O cristianismo é isso, irmãos. É para isso que nós fomos chamados. Por isso, quando nós falamos assim, eu me regozijo em estar na presença dos irmãos, não é porque absolutamente é uma coisa agradável para a minha carne, não é mesmo. Muitas vezes, né? Muitas vezes não é mesmo. Mas é porque eu sei que é para isso que eu fui chamado. Para amar e para ser amado pelos irmãos, para nos ombrearmos, para estarmos juntos nesse mundo tenebroso, no meio dessas grandes situações levantadas pelo inimigo, nós estamos juntos. Nós somos um em Cristo Jesus. E não é política que vai me dividir, que vai nos dividir, não é Lula e Bolsonaro, cada um de um lado, não é futebol que vai me dividir, causar divisão com os irmãos, não é absolutamente nada, irmãos, porque nós estamos unidos em Cristo Jesus e acabou. E agora o perseguidor, então, ele sabe dessas coisas, ele fala, irmãos, eu tenho que ficar com os irmãos, eu tenho que ficar com os irmãos, eu amo estar com os irmãos, eu quero me regozijar na presença dos meus irmãos. Então, esse é o que eu gostaria de falar para os irmãos com relação a essa transformação na vida de Saulo para Paulo. Agora percebam isso, irmãos, e guardem bem isso. É espiritual. Não é natural. Não é natural. Eu não decido hoje amar os meus irmãos e as minhas irmãs e pronto. Eu permito que o Senhor que ama, que nos ama de uma maneira perfeita, Ele ame os irmãos através de mim. E Ele me leve a ter esse mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. Eu termino contando essa história para os irmãos que eu já contei em outro momento. Reunia conosco aqui um casal de irmãos e a gente tinha muito contato com eles, Rosa e eu tínhamos muito contato com esses irmãos. E um dia, a gente conversando, essa irmã falou assim, não, eu decidi que eu vou amar os irmãos agora. Eu decidi que agora eu vou amar os irmãos e eu vou estar junto com os irmãos, eu fiz essa decisão. E ok, que ótimo, que boa decisão, né? Pouco tempo depois eles tiveram um problema sério, no casamento deles e tudo. E pouco tempo depois eles se afastaram dos irmãos aqui. Eu não sei como é que está a vida deles hoje, mas assim, esse tipo de resolução, eu acho que é o inverso. É o inverso. Quando nós chegamos diante do Senhor e falamos assim, Senhor, eu não consigo amar os meus irmãos. Não consigo amá-los. Eu não consigo, se for necessário, dar a minha vida pelos meus irmãos. Não é natural meu, eu não consigo fazer isso. Eu preciso do Senhor para fazer isso por mim. E aí, irmãos, quando nós permitimos ao Espírito Santo, Ele com certeza é poderoso para fazer muito além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Ó Senhor, nós bendizemos a Ti novamente pela Tua palavra, e nós rogamos a Ti que Teu Espírito Santo tenha conseguido falar, Senhor, ao meu coração, Senhor, ao coração dos meus irmãos e das minhas irmãs, Senhor. Ó Senhor, nós precisamos de Ti, Senhor. Nós não sabemos amar, Senhor, como convém, Senhor. Nós não conseguimos, Senhor, fazer aquilo que o Senhor deseja que façamos, Senhor, em nós mesmos, Senhor. Mas, ó Senhor, e dentro de nós há um poder, Senhor. Dentro de nós há uma pessoa bendita que nos conhece, nos entende, sabe exatamente o que nós somos, Senhor.
e que é capaz, Senhor, de nos levar para essa verdade, para essa realidade. Rogamos a Ti, Senhor, que o Senhor opere em nós, Senhor, essa verdade, Senhor, e que toda a Tua bondade, a Tua misericórdia, a Tua justiça e o Teu amor, Senhor, se manifestem, Senhor, através de nós, Senhor, uns para com os outros, Senhor, para que possamos permanecer, Senhor, inabaláveis em Cristo Jesus, Senhor. Senhor, e juntos, Senhor, prosseguimos até aquele dia, Senhor, em que estaremos para sempre contigo, Senhor. Tem misericórdia de nós, nos conduza à oração que fazemos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém.